Alfa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Esse vídeo não é recomendação de investimentos. Sejam todos bem-vindos. Live do YouTube aqui. Bom dia, Dr. Tarcísio Fantoni, Dr. Ricardo, Bruno Fernandes. Está atrasada, fofatou um pouquinho. Exatamente. Liberdade é usar MetaMask. Exatamente. Não acredito mais na política brasileira, por isso estou 100% comprado em Token Uni. Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre todo... Viu, pessoal? Vamos falar sobre isso, né? Vamos lá, ó. Quando todo mundo acreditar que tivermos fundo, um abração para o nosso querido Diego Spavanello, que criou o Intus Crypto, pessoal. Acompanhem ele aí, seguem ele aí, tá? O mercado vai virar o Vral dar a última limpada. Eu também acredito nisso, Diegão. Muito bem, senhores. Live excelente, excelente. Que demora é essa? Isso é inadmissível, exatamente. É porque dá trabalho estudar e montar uma tese e fazer o vídeo. Dá um trabalhinho. Muito bem, senhores, vamos lá. Eu cheguei um pouco atrasado aqui, mas vamos tocar ficha aqui. Café do Bitcão, dia 25 de novembro de 2022. Lembrando que nós temos hoje o Café do Bitcão, o aberto e o exclusivo aí para o Bitcão Premium e Bitcão dos Deuses, tá? Então, se você quer mais informações, quer informação mais estratégica, depois avalie se tornar membro deste canal. E se gostar das informações também, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, deixa o like. E tamo junto. Bom, senhores, ó, já deixei meu like, tamo junto. Obrigadão aí ao nosso querido Luan Guimarães, acho que é Luan Guimarães, o nosso querido Léo e um bom dia à doutora Karina Metzner. Tamo juntos aí. Vamos lá, Rufflezinho com a minha Coca-Cola, exatamente. Esse é o alimento de todo hater, né? Vamos lá, senhores. Gráfico que a gente vai falar então hoje é Bitcoin, Ethereum, dólar, que vem os três subindo, os preços. S&P 500 buscando o seu próximo topo. E Nasdaq também subindo tranquilamente aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o porquê que está subindo e também os fundamentos econômicos aí. Então, nós temos algumas notícias hoje, né? Corretora institucional Genesis, ela pode quebrar. Ela faz parte aí da Digital Currency Group, que é um grupo gigantesco de investidores de mercado de criptomoedas. Eles têm a CoinDesk, eles têm site de notícias, têm mineradora, tem a porra toda. E eles podem entrar dentro de um período de insolvência, muito por conta daquilo que eu vou falar agora. E reservas de gás da União Europeia voltaram a quase o nível de 100%. A Alemanha não vai passar frio neste inverno. E também eu queria comentar sobre o protesto chinês aí na empresa da Apple, né? Então, a China, nós tivemos aí uma quantidade cavalar de funcionários da Apple lá na China. Acho que naquela empresa tem 200 mil trabalhadores, eles estavam protestando por não receber salários. E a gente já está começando a sentir os efeitos do apertamento quantitativo quanto a essas empresas. Então vai ter necessidade de diminuição do número de emprego nessas empresas, principalmente nessas focadas em Big Techs, as grandes, né? E basicamente é isso, Fofaletes. Nós temos basicamente esse problema agora, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Por que esse troço tá assim, esse schnapps aqui? Vamos tirar. Agora sim. Muito bem, senhores. Eu vi que tinha alguma coisa errada aí com a minha tela. Então, nós vimos agora uma reação do apertamento quantitativo começando a acontecer com empresas e com Big Techs que possuem empresas subsidiárias na China. Lembrando que a China é o grande exportador e importador que vem passando aí também pela crise agora de um lockdown obrigatório novamente, né? E muitos desses funcionários que estão em lockdown lá na China, eles não estão recebendo salários e nem comida, por isso que eles foram protestar lá na China. Além disso, nós temos então agora, além dessa estrutura aí de bear market, e trazendo um pouquinho de tendência de alta agora, que na minha opinião é mais uma alta para o preço continuar caindo lá na frente, nós temos aí o gráfico do Ethereum e o gráfico do Bitcoin, então, subindo um pouco, fazendo um pequeno voo de galinha atualmente. Eu acredito ainda que nós vamos ver o preço do Ethereum subindo um pouquinho mais no final de semana, o preço do Bitcoin também, até os pelo menos $1.280 aí no caso do Ethereum. E no caso do Bitcoin eu vou ter que ver depois. Mas, a princípio, nós vamos ainda buscar a metade dessa barra, desse caixote. A metade desse caixote. Então, acho que nós vamos ainda atingir esse ponto aqui, pessoal. Ainda no curto prazo, eu acredito que o mercado vai continuar subindo um pouco, tá? Então, se ele conseguir romper a média 8 semanal, ele até pode dar um impulso mais forte até lá pelo dia 20 de dezembro. Ele poderia continuar subindo.
Volume descendente, nós temos aí uma pequena divergência bullish no preço do Bitcoin em relação ao RSI. Eu vou mostrar isso depois na live fechada para o pessoal. E eu só queria só uma coisinha aqui, porque eu sei que tem gente que me assiste no celular e eu estava usando o gráfico aqui para fazer o curso. Eu acabei diminuindo o tamanho da fonte aqui por causa do curso. Agora eu vou deixar aqui, ó, pronto. $1.190 é o preço atual do Ethereum. Acredito que ele possa buscar os $1.280 ainda nesse final de semana. Talvez ainda até inclusive hoje. Vamos acompanhar aí para ver se ele consegue fazer um movimento de alta. E ainda faltaria o ABC corretivo ainda que não surgiu. Então, supostamente pode surgir aí uma pequena alta nesse final do ano, tá? Média 8 apontando ainda para baixo, então a tendência de médio prazo ainda é de baixa, a tendência de longo prazo ainda também é de baixa. E vou explicar agora os motivos pelos quais eu acredito que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral pode sofrer bastante em breve, tá? Então é o seguinte, fofoletes, nós estamos no final do ano, nós vamos entrar agora no mês de dezembro com uma pequena tendência de alta de curto prazo, de curtíssimo prazo mesmo, tá? Aí o cara fala, não, mas tá caindo 1%. Não, mas tá caindo 1% em relação a 24 horas anterior, mas ele teve 3 dias de alta aqui, né? E geralmente 3 dias de alta ele entrega um pouco mais de alta, ele faz daí um pullback para continuar subindo um pouco mais. Mas está bem enfraquecida essa tendência de alta. E aí nós temos o seguinte, né? O que acontece com o contexto atual hoje do mercado? Hoje nós estamos num risco de uma das maiores ou piores recessões globais desde a grande crise de 2008. Desde a grande crise de 2008, subprime, né, na quebradeira generalizada que teve lá do mercado americano, do setor imobiliário, nós tivemos um cenário de expansão econômica através de uma injeção de dólares, né, nesses últimos 12, 13 anos. O Covidão ele foi ainda a pontada final, ou seja, depois do Covidão, o governo dos Estados Unidos começou a emitir cheques, acho que foram 3 ou 4 cheques, 3 ou 4 meses aí de cheques de estímulo financeiro para as pessoas que tinham que fazer lockdown naquela época, né, por causa da pandemia. Então a gente viu mais estímulo financeiro acontecendo, mais gente recebendo e ganhando dinheiro gratuitamente, sem trabalhar, porque eles não poderiam trabalhar por conta do Covidão e por causa do afastamento, né, social, que foi obrigatório para todos nós. E basicamente nós tivemos então vamos dizer assim, um impacto na estrutura total do mercado. Então, o mercado como um todo, desde 2004, 2005, ali quando começou a surgir as principais Big Techs, né, começou a Apple a também acelerar o seu valor por conta do lançamento em 2006 do seu primeiro iPhone. Eu lembro muito bem que nós tivemos aí um grande impacto de alta depois da grande queda de 2008. Então, a gente viu uma impressão, né, um mercado muito expansionista começando naquele ano. E aí, o que acontece? Hoje o mercado, ele não se assemelha, o mercado financeiro como um todo, né, ele tem a sua estrutura muito em forma de uma pirâmide mesmo, ou uma forma de um prédio como o Burj Khalifa, por exemplo. E aí o que acontece? Onde é que a gente está aqui no Burj Khalifa? Onde é que está o mercado cripto, pessoal? Onde é que vocês acreditam que o mercado cripto está? Ele está aqui em cima, ó. Então o mercado cripto ele faz parte da pontinha, né, de uma grande estrutura financeira e ele é o pico máximo, onde tem mais volatilidade, onde tem menos tamanho de mercado, onde tem mais potencial de crescimento também. Então ele está bem lá na ponta. Só que tem um detalhe, ele faz parte de todo um conjunto, de toda uma obra, que é o sistema econômico e o sistema financeiro como nós conhecemos. E hoje nós tivemos aí ataques à base desse grande prédio, desse grande sistema, né, financeiro, que é justamente a questão da pandemia e da necessidade de depois, por conta da inflação, fazer o apertamento quantitativo. Então a inflação hoje, que é a desvalorização do poder de compra da moeda, das diversas moedas do mundo todo, elas são como se fosse uma doença, um cupim que surgiu por conta da necessidade de estímulo financeiro fora do normal para conter, digamos, artificialmente a economia de um jeito
como se estivesse tudo bem, mas sem estar tudo bem, com todo mundo parado dentro de casa, certo? Então nós temos aí um grande risco da economia como um todo, não só a economia, mas dessa base, desse grande prédio, desse sistema monetário ruir e com isso levar e carregar aí o seu topo em caso de uma queda de um prédio. Então um prédio, se ele perde a sua base, ele acaba destruindo tudo que está acima. Como o mercado de criptomoedas cresceu e se desenvolveu como uma das últimas inovações, metaverso, gamecoins e assim por diante, e criptomoedas em geral, ele está lá na ponta, né? Na minha opinião, ele está ainda acima no nível de risco, acima do nível das startups. Então nós temos o seguinte, na base, o que está abalando a base, né? Contração econômica, apertamento quantitativo, então elevação da taxa de juros, tira o estímulo das pessoas fazerem investimentos, tomar empréstimo para fazer compra fazer investimentos em empresas. As grandes empresas acabam também tendo bastante dívida, devendo para bastante credores, porque elas se expandiram dentro de uma economia muito expansionista. Elas utilizam dinheiro de terceiros, de credores, para fazer alavancagem, para tentar crescer mais rápido, porque às vezes a demanda tem essa necessidade, né? Então, o que acontece? A gente tem, então, o resultado do aumento da taxa de juros que está fragilizando a base. Qual é o primeiro impacto que vai atingir? Qual é a primeira coisa que atinge dentro de uma quebradeira de uma base de um prédio como esse daí? Bom, primeira coisa, o primeiro impacto é o emprego. Tá? Então, a primeira coisa que vai ser atingida é a questão do emprego, que vocês estão enxergando agora, né? Então, se você fizer uma pesquisa rápida aqui no tio Google, se a gente pegar aqui o tio Google e pesquisar aqui rapidamente, a gente pode colocar assim, empregos, vamos lá, Apple, né? Ou Google, vai lá. E aí você vai em notícias aqui, vamos ver se aparece alguma coisa. Vamos ver aqui, vamos ver se tem desemprego aqui. Aliás, desemprego, né? Desemprego. Então você vai pegar aí e vai ver o desemprego aumentando em diversas empresas, tá? Então eu vi aí recentemente a do Google, a do aumento do seguro-desemprego também da Apple, e a gente vai ver então, primeira coisa sendo atingida, a questão do emprego. O apertamento quantitativo, ele impede que o emprego aumente e principalmente que aumente o desemprego, porque como essas empresas, grandes empresas, elas geralmente se alavancam, elas geralmente pegam e tomam um dinheiro emprestado, para elas conseguirem quitar os seus débitos, as suas dívidas, eles acabam cortando funcionários, né? Porque a maior parte dos gastos de uma empresa na hora de produzir é o emprego. Então, essa é a primeira coisa que eles vão querer cortar. Isso é o que vocês vão enxergar a partir desse mês, do ano que vem também, um aumento considerável de desemprego em várias empresas, tá? Com menos emprego, menos pessoas vão ter menos dinheiro. Então, mais pessoas vão ter menos dinheiro, né? Se a pessoa não tem emprego, ela vai ter menos dinheiro. Se ela tem menos dinheiro, ela não vai fazer empréstimos e também não vai fazer financiamentos para comprar casas. E aí isso acaba afetando bastante coisa. As pessoas, primeiramente, começam a investir menos também, principalmente comportamento em países mais desenvolvidos, que é o comportamento onde a maior parte da população, ou grande parte da população, vira e se torna investidora. Então a pessoa ela trabalha, ela usa parte do seu dinheiro para comprar empresas, ações de empresas, para agir como um acionista dessas empresas. Só que se ela não tem emprego, não tem dinheiro, ela vai focar o dinheiro que ela possui em sobrevivência. Então a sobrevivência reduz o dinheiro desses mercados de capitais, reduz a demanda compradora, as pessoas não têm interesse em comprar ativos voláteis, e aí nós temos as quedas dos ativos mais voláteis, como o mercado de ações, por exemplo, e o mercado de criptomoedas também, que fazem parte desse grande prédio que está com a sua base sendo, vamos dizer assim, triturada aos poucos, né? As ações, então, qual é o impacto principal aí? As ações começam a cair. E vocês estavam vendo que a gente estava dentro de um mercado que acompanhava o mercado de ações tradicional. Então, o mercado de ações tradicional ele cresceu bastante, mas o mercado cripto cresceu muito mais. Porque o mercado cripto ele começou a se inovar, ele é um mercado em inovação
e também em tecnologia, que está crescendo nos últimos 10 anos, praticamente. Começou pelo Bitcoin, depois começou por outras moedas, o próprio Ethereum, por exemplo. Então, o impacto do preço de várias empresas vai, com certeza, impactar nas empresas que geram e que constroem esses ecossistemas de blockchain que vocês conhecem, tipo Polkadot, Ethereum, Cardano e assim por diante. Tá? Então as ações tendem a cair, com elas o mercado de criptomoedas também tende a cair. As pessoas deixam de comprar casas, então com menos dinheiro as pessoas também não vão fazer financiamento das suas casas, ou ainda pior, vão aumentar a sua dívida e não vão conseguir quitar imóveis, não vão conseguir pagar pelos financiamentos que elas já fizeram, que elas já iniciaram. Então a gente vê um abalo muito grande que demora um certo período de tempo. Então só agora, passando depois do início do apertamento quantitativo, só agora no final do ano que nós estamos vendo o número de desemprego aumentar. Então o número de desemprego começou a aumentar mesmo agora de um mês para cá. Aliás, esse mês para cá. Ou seja, aliás, o resultado de um mês para cá, porque o resultado desse mês, do mês passado, acontece esse mês, né? Então é sempre os resultados aparecem para nós um mês depois do fato estar acontecendo. Então, só no mês de outubro é que, de fato, o mercado sentiu um aumento do desemprego a uma quantidade maior do que era o esperado. Com isso, pessoal, nós temos esse gráfico aqui. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele mostra, então, o balanço das pessoas, né, em relação a economizar dinheiro. Então, quando nós temos esses picos, assim, é quando está o maior número de pessoas fazendo investimentos ou usando dinheiro para investir. As pessoas precificam o fundo várias vezes, então as pessoas tentam descobrir o fundo do mercado, veem lá uma queda de 30% no S&P 500 e começam a comprar ações achando que está comprando barato. E aí nós temos esses movimentos de acumulação de dinheiro, né? E agora as pessoas, dá para ver que desde o seu pico aí nós temos uma queda muito grande vamos dizer assim, aí dos americanos seria a poupança, né? Então a linha verde é a poupança das pessoas, é o dinheiro guardado pelos americanos ao longo do tempo. E a linha vermelha que vocês estão enxergando aí é a linha de endividamento no cartão de crédito, tá? Então esse é o nível de endividamento que nós temos. Nós temos agora a população sofrendo bastante, e lembrando que esse é um gráfico de setembro, tá? Então não é um gráfico atualizado em outubro, é apenas setembro, então de 2 meses atrás. E nós lá naquele período, eu já tinha postado essa imagem lá no meu Twitter, há 2 meses atrás, uma imagem semelhante a essa, mostrando o número de endividamento do americano médio. Então nós temos um recorde aí de endividamento. O ponto mais longo, mais alto de endividamento que nós chegamos foi pré-pandemia, tá? Então foi pré-pandemia. E agora nós temos, então, e a gente viu também o pessoal guardando dólares, né? Então na pandemia, no dia 12 de março, ali, 13 de março, quando teve o estouro, vocês viram que muita gente começou a trocar ações por dólar e guardar esses dólares, por isso que você vê esse pico verde aí de alta. Só que agora nós estamos nesse cenário aí de endividamento máximo da população, a população está começando a ficar endividada, ela está começando a sentir a falta do dinheiro, e aí o que acontece, né? A gente ficou por um período de mais de 10 anos de dinheiro novo no mercado. Mais de 10 anos de dinheiro novo no mercado sendo colocados no mercado num fator expansionista. E no meio desse caminho aconteceu muita alavancagem. E aí o que acontece, né? Você pega ali os credores da FTX, você vê lá que tem 50 credores. Isso a gente está falando só da FTX. Só da FTX você vê lá 50 empresas, credores que emprestaram dinheiro para a FTX ter se alavancado, que provavelmente vão entrar em um efeito de quebradeira em cascata. Mas isso a gente está falando só de empresas do mercado cripto. Ainda não estamos considerando empresas zumbi, empresas que se manteram vivas, com sobrevida, pelo estímulo financeiro que o Federal Reserve fez depois da pandemia.
Lembrando que eles fizeram esse estímulo, esses cheques, mandaram para as pessoas que não poderiam trabalhar naquele período de afastamento social. Então nós temos basicamente um efeito ainda muito complexo que pode ainda trazer uma quebradeira fodida, tá? Porque a gente está vendo a base desse prédio, desse sistema monetário, tomando bastante porrada e impacto, mas a gente ainda não viu esse prédio todo ruir. E a gente pode agora ver em breve o prédio ruir, tá? Então, detalhes muito importantes, e essa é uma informação muito importante que vocês precisam ter, tá? Isso aí é de extrema necessidade você ter. É o seguinte, pessoal, nós temos algumas datas muito importantes para o ano que vem, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter agora, em janeiro de 2000, o resultado do balanço das empresas, o resultado anual, ou o resultado do Quarter 4, que seria o Q4, que seria, na tradução livre, aí seria o quarto trimestre do ano, tá? Então, o Q4, quando a gente fala Q4, é o quarto trimestre do ano, o resultado do balanço do quarto trimestre das empresas, ou seja, o resultado anual, se as empresas tiveram lucro ou não. Esse é o resultado mais importante junto com o Q2. Então, todo fechamento, existem, então, 4 trimestres no ano, 2 semestres, correto? Então, o Q4 e o Q2 de cada ano, ou seja, o balanço do segundo trimestre e do quarto trimestre de cada ano das maiores empresas, é o resultado mais importante para os acionistas, para os investidores. Lembrando que as pessoas lá nos Estados Unidos, elas têm bastante o costume de fazer investimento, aí mais de 50% da população investe no mercado de ações, tá? Mas isso não significa que elas acompanham todos os dias, diariamente, ou são day traders, ou são swing traders, ou ficam operando o tempo todo. Não, a maioria dos investidores, elas vão comprando e aportando ao longo do tempo, tá? Nós teremos, então, o Q4, que vai ser um resultado que vai acontecer em, acho que é 20 de janeiro de 2023, tá? Então, em 20 de janeiro de 2023, a gente vai ver o resultado do balanço das maiores empresas americanas. Essa é uma data extremamente importante e esse é um mês extremamente importante. Por quê? Porque se a gente acompanhar como foi o resultado do balanço das empresas, ele é atrasado, né? O resultado vem com atraso. Ou seja, quando começou o apertamento quantitativo em março, as empresas, o Q1 das empresas, lá em abril, o resultado em abril, do primeiro trimestre das empresas, saiu positivo, muito positivo, saiu fora do normal, o que até trouxe uma certa alta para o mercado de cripto e para o mercado de ações. Depois, em julho, nós tivemos também o Q2, também com balanço positivo das empresas. Por quê? Porque elas ainda estavam muito alavancadas. Mas à medida que em maio vocês viram aquela empresa Three Arrows Capital começar a quebrar no mercado cripto, e você vê que ela estava vinculada a outras empresas, acho que a Celo, agora não sei o nome da outra empresa que quebrou junto, nós tivemos a Voyager, né? A Voyager. Nós tivemos, então, essa quebradeira aí só dessas duas empresas, fora ainda outras empresas alavancadas do mercado tradicional que ainda não começaram a quebrar. E aí a gente sentiu o impacto dessas quedas depois, agosto, setembro, o mercado voltou a cair e saiu o Q3. Já no Q3, que é o resultado do terceiro trimestre dessas empresas, já saiu meia boca. Ele não saiu alto igual o Q2 e nem o Q1, e ele saiu assim, alguns setores como bancos vieram positivos, mas outros setores vieram bem em queda, como o Facebook, por exemplo. Então você vê um sofrimento das Big Techs primeiro sofrer mais do que as outras empresas. E as empresas menores com mais sofrimento ainda do que essas Big Techs. Agora, em janeiro, a tendência é que com o aumento de desemprego, a gente veja o último trimestre do ano com uma queda mais forte, mais acentuada do resultado do balanço das empresas. Com menos dinheiro, com menos lucro ou sem lucro, os investidores dessas empresas não vão receber, talvez, dividendos ou vão receber um dividendo bem pequeno, bem
pífio, o que vai impedir muitos desses investidores de fazer novos reinvestimentos e comprar ações e fazer aquele efeito bola de neve, que é um reinvestimento contínuo que acaba se justificando o gráfico do S&P 500 sempre tendo em alta. Tá? Então, por abalar as estruturas da base desse sistema monetário, nós vamos ver, provavelmente, um resultado bastante negativo do resultado do balanço dessas empresas. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente pode ter uma alta de curto prazo, ainda dezembro para janeiro, só que se chegar de dezembro para janeiro em tendência de alta, eu acredito que ele vai retomar a queda mais para frente. Ele vai retomar a queda, na minha opinião, no final de janeiro, iniciando mais um trimestre de queda. Por quê? Porque as pessoas não terão dinheiro para comprar ações, para empurrar para frente e fazer reinvestimentos, como eu acredito que acontece quando sai o balanço positivo das empresas. As pessoas vão ter menos dinheiro, beleza? Então o mercado ele fica muito mais frio, muito mais gelado, digamos assim, com muito menos liquidez. E, apesar da elevação da taxa de juros estar começando a reduzir, ou seja, a próxima reunião do Federal Reserve, que vai acontecer entre dia 13 e 14 de dezembro, se eu não me engano, ou 14 e 15 de dezembro, acho que é 13 ou 12 e 13 de dezembro, vai acontecer a próxima reunião do Fed. Nessa próxima reunião do Fed, a estimativa do mercado é que ele aumente 50 pontos base. Porém, aumentar 50 pontos base na taxa de juros ainda é um efeito contracionista, é um efeito de tentar remover investidores do mercado de ações, mercados voláteis, para o investimento de renda fixa e comprar dólares. Então, a tendência é que mesmo com o arrefecimento, mesmo com a diminuição da velocidade do aumento da taxa de juros, nós ainda estamos dentro de um contexto de elevação da taxa de juros. E isso significa que, apesar das altas de curto prazo tímidas, isso pode antecipar para nós que ele está fazendo um pullback no gráfico para o preço voltar a cair mais para frente e derreter muito mais, porque nós não teremos no Q4 provavelmente dinheiro para os investidores fazerem rolagem de, vamos dizer assim, de novos investimentos ou fazer a compra de novas ações e ativos de risco, tanto o mercado cripto quanto o mercado tradicional. Então, acho que os dois vão voltar a derreter depois mais para frente, tá? Provavelmente em janeiro. Abril, pessoal, nós vamos ter então o Q2, que é o mais importante, aliás, o Q1. Aí nós vamos ter em julho do ano que vem o Q2, tá? E nesse Q2 vai ser muito importante para o nosso mercado, porque pode ser que seja ali o período em que a gente encontre o fundo verdadeiro do mercado. Pois, por um semestre inteiro, com dificuldade financeira e com menos liquidez no mercado, a gente pode ter uma continuação de baixa e talvez um derretimento mais repentino do S&P 500, e eu vou explicar depois por quê. Mas principalmente por conta do pivô do Fed. O pivô do Fed nada mais é do que quando a taxa de juros começa a cair. Bom, a taxa de juros caindo, ela não chegou no pivô do Fed, tá, pessoal? Por quê? Porque a taxa de juros, ela parou de subir, eles pararam de subir digamos, a taxa de juros, ao invés de ser 0,75 pontos base, vai cair para 0,50, certo? Mas ele está subindo ainda, só que ele está desacelerando, tá? Então vem comigo, né? Foram 3 ou 4 reuniões de 0,75 pontos base, aí chegou a 0,50 agora, provavelmente vai se manter por mais tempo 0,50, mas vai continuar subindo, ou seja, a taxa de juros continua subindo. Ou seja, cerveja, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o pivôzeira do Fed aqui, ó. Clicar aqui. Então, aqui nós temos ainda essa linha vermelha subindo, que é a taxa de juros, certo? Então, ela está subindo ainda, ok? Vai chegar em um momento em que não terá mais a necessidade, mesmo que ela... Não importa se ela está subindo a 0,75 ou se ela está subindo a 0,50, a taxa de juros, o que importa é entender que ela está subindo. Então, ela na próxima reunião, dia 13 a 14 ali de dezembro, ela vai subir de novo. Essa linha vermelha vai subir de novo. Talvez chegue no teto a 5, como em agosto de 2010, mas talvez ela supere essa elevação da taxa de juros,
tá? Ela pode superar, por exemplo, a crise de 2008. Quando é que vai acontecer esse pivô do Fed, né? Vai acontecer quando a taxa de juros, ou seja, a linha vermelha, cruzar acima da linha azul. A linha azul é a inflação. Então, o pivô do Fed vai acontecer no momento em que nós tivermos o cruzamento da linha vermelha com a linha azul. A linha azul tem que cruzar para baixo, a linha vermelha tem que cruzar para cima. Bom, nesse momento, as pessoas que perderam o emprego, elas vão estar muito mais pobres e endividadas do que antes. Então, o número de endividamento nesse ponto vai ser tão grande que ninguém vai conseguir comprar porra nenhuma. Correto? Porque aumenta muito o desemprego. Então, nessa transição que acontece as grandes quedas, as grandes recessões e as grandes depressões, a grande quebradeira do mercado, tá? Então, é isso que a gente está avaliando agora. Ou seja, na minha opinião, nós estamos na metade da queda, na metade do bear market. Por quê? Porque esse primeiro sinal de que a taxa de juros agora ela vai subir numa velocidade menor, ela ainda tem muito espaço, muitos meses pela frente. Eu acredito que 6 meses pela frente, um semestre inteiro pela frente, para acontecer esse cruzamento. E nesse cruzamento, quando aconteceu esse cruzamento, quando aconteceu o pivô do Fed, nós tivemos umas quedas muito fortes. Nós tivemos a queda da inflação, mas ao mesmo tempo nós tivemos quedas muito fortes no mercado financeiro, no mercado de ações. Porque nesse ponto, infelizmente, as pessoas estão sem dinheiro nenhum para pagar as suas dívidas futuras. E como esse mercado ele foi criado através de uma expansão econômica artificial, com impressão de dinheiro infinito, e foi piorado, né, foi aumentado o problema depois, diante da pandemia, nós teremos um público muito grande de pessoas endividadas que vão quebrar não só o mercado de ações, como o mercado imobiliário. E o primeiro mercado que mais está sofrendo é o imobiliário. Então a gente vai continuar vendo no ano que vem o mercado imobiliário caindo. Provavelmente essa linha, né, que representa aqui esse período, ele vai continuar subindo nesse ponto aqui. A taxa de juros provavelmente vai terminar em 5 ou em 6. Alguns presidentes do Fed de algumas cidades diferentes, de algumas regiões diferentes, já fala em 7%, a taxa de juros. Então, quando a gente chegar no cruzamento dessas linhas, nós vamos ver mais um big dump, uma grande queda no mercado tradicional e no mercado de criptomoedas também. Pois vai acontecer uma insolvência, não somente com empresas ligadas ao mercado de criptomoedas que já estão quebrando em sequência agora, como pode acontecer a quebradeira geral de outras empresas, outras grandes empresas, como a própria Binance ou outras corretoras. Pode acontecer, tá? Ninguém vai ter como te dizer com 100% de certeza quando e se e como vai acontecer, né? Mas o mais importante é entender o seguinte: o contexto de bear market segue sendo de bear market, segue sendo de perda de dinheiro ao longo do tempo. Isso não impede de que você pode surfar altas de curto prazo e altas temporárias no meio de um bear market, mas ainda estamos longe de ter terminado o fim do bear market. Então eu acredito que o nosso bear market no mínimo vai subir mais durante um ano, tá? Vai durar mais um ano, vai durar mais 12 meses, o que até seria bom e razoável, 2 anos de bear market para 12, 14, 13, 14 anos de bull market, né? Porque o mercado tradicional, o mercado S&P 500 só subiu praticamente. Muita gente em 10 anos enriqueceu comprando ações da Amazon, ações da Google, ações do Facebook. Muita gente ficou muito rica com ações dessas empresas que subiram violentamente. Então, no Q2 para o Q3, então entre julho e outubro, eu acredito que nós vamos ter um esgotamento das quedas. Eu acredito que a quebradeira geral mesmo vai acontecer a partir aí, possivelmente de janeiro até maio do ano que vem. Então, acho que o primeiro semestre do ano que vem, eu acho que as pessoas vão sentir muito o impacto do desemprego nesse primeiro semestre de 2023. E pode ser que alguns países se beneficiem com isso, né? O Brasil pode ser um deles, caso
a gente resolva o problema de escolha de ministros aí do Lula da Massa, ou caso o Lula seja impeachmentado, pode acontecer aí algum movimento nesse sentido, tá? Porque geralmente o Brasil, por ter ações de commodities, né, a maior parte da sua bolsa é baseada em empresas de commodities, nós temos aí muito interesse comprador em casos de recessão. Certo, senhores? Bom, então, por que que... E aí, as perguntas que a gente deve se fazer. Por que que nós temos altas, então? Por que que a gente tem alta aí, pessoal? Por que vocês acreditam que nós vemos o mercado subir um pouquinho de ontem dessa última semana para agora, né? Se você pegar o gráfico aí do Ethereum, do Bitcoin, vocês vão ver aí uma barra, né? Que é uma barra que é como se fosse uma barra de reversão, né? Um fundo mais alto do que o fundo anterior. Uma tentativa do mercado fazer fundo. Bom, só para vocês terem ideia, né? A gente vai adentrar então na próxima semana, no mês de dezembro. Esse é um tipo de barra ainda que sim, pode ter um pouquinho de alta, pode trazer um pouco de calmaria para o mercado até chegar, no caso aí do Ethereum, aos 1.280 a 1.320 dólares, que é a primeira retração de Fibonacci. Essa região pode até chegar a 1.380 por aí, mas eu acho muito improvável que passe desses valores, 1.315, 1.380, tá? E 1.280 também acho improvável que ele vai continuar subindo, tá? Então, no final de semana, como não vai acontecer nada de muito relevante, acredito que a gente pode ver um pouco mais de alta no curto prazo, bem curtíssimo prazo mesmo. Mas a ideia é entender que a gente ainda vai testar esse fundo anterior aqui, na minha opinião, no Ethereum, beleza? Acredito que ele vai retestar esse fundo em algum momento. Não sei que tipo de quedas que ele vai fazer, mas eu acredito sim que nós vamos ver Ethereum novamente abaixo de 1.000 dólares, tá? Não sabemos também se ele vai fazer uma onda corretiva, um movimento no primeiro semestre do ano que vem, ou quando vai acontecer essa quebradeira. Acontece que a gente ainda não chegou no pivô do Fed, então é muito mais provável a gente ver um gráfico se desenhando muito mais nesse formato, né? Mesmo com altas no meio do caminho, do que um mercado caindo na verticalidade. E também acredito que o S&P 500, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas vão poder voltar para o topo anterior aqui, que é esse alvo aqui, na minha opinião, é isso que está estimulando essa alta. Então esse é um dos motivadores. As pessoas acreditar que isso aqui é um fundo, porque foi um fundo verdadeiro, beleza? De fato, isso aqui é um fundo verdadeiro, porque isso aqui é um bear trap. Tanto é que eu estou comprado nesses dias, por conta dessa confirmação dessa alta. É um bear trap, beleza? Só que eu estou pouco comprado. Eu não estou muito comprado. Não estou 100% comprado, né? Eu estou 80% líquido, 20% comprado. Hoje eu acabei de comprar um pouco de Ethereum para tentar surfar uma alta no final de semana. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai continuar subindo, aqui na minha opinião ele vai continuar subindo, nós temos uma linha de tendência de baixa, que é essa linha pontilhada, que é a primeira resistência que o S&P 500 vai enfrentar. Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, eu acredito que tenha dados econômicos importantes na segunda-feira, que eu acho que é a confiança do consumidor, se eu não estou enganado. E esse é um dado que é importante, que pode trazer um pouco de volatilidade para o mercado na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um importante dado econômico, que na minha opinião vai vir a favor da contração econômica, então eu acredito que a gente pode, até na segunda, abrir em alta novamente, retestando esse topo anterior aqui. Mas passar desse suporte majoritário, para mim, é praticamente, no contexto atual que a gente está enxergando, é praticamente impossível, tá? Então eu acredito que o S&P 500 vai continuar subindo, que no final de semana a gente pode ver as altcoins e criptomoedas subindo um pouquinho mais, fazendo aquela retração de Fibonacci, 0,38, 0,5 de Fibo em Ethereum e Bitcoin, mas que nós vamos ter depois, quando a gente chegar no S&P 500, até no mês que vem, chegar nesse semanal, né, nas próximas 4 semanas, principalmente se acompanhar de uma alta tímida e de rompimento dessa região, dessa linha pontilhada. Então, se a gente romper essa linha pontilhada, eu acredito que nós vamos vir para fazer um bull trap, que é um voo de galinha, tá? Eu acredito em um voo de galinha semanal, com uma sequência de barras de alta até tocar essa região, ou pelo menos testar essa linha de tendência de baixa. Se nas próximas 2 ou 3 semanas nós começarmos a fazer uma curva para baixo aqui, eu já estaria mais majoritariamente dolarizado nesse ponto aqui.
Se ele conseguir romper, como eu acredito que ele vai conseguir romper e atingir o topo anterior aqui, aí dá para ficar exposto por mais semanas, possivelmente até o dia 20 de dezembro dá para ficar exposto, comprado em ativos de risco, porque eu acredito que ele poderia entregar uma leve alta aqui que animaria um pouco o mercado e que possibilitaria as pessoas a fazer alguns investimentos, tá? Outro detalhe importante, por que que dia 20 de dezembro é um dia interessante para você ficar de fora do mercado volátil? Porque geralmente as pessoas começam a usar muito dinheiro para fazer compras de presentes. Nós temos a cultura de presentear nossos familiares, amigos e filhos e pessoas que a gente ama no Natal. Então, nesse período, o interesse por investimentos diminui grandemente, tá? O interesse por investimentos diminui muito e pior, muitos pegam o lucro de ações de algumas empresas, realizam para comprar presentes também, para fazer essa gastação que majoritariamente em países capitalistas nós temos essas culturas, né? Então, por que que temos essas altas? A resposta é porque as pessoas tentam precificar o fundo. Então, a compra, a alta que a gente está enxergando, na minha opinião, é uma alta de tentativa do mercado precificar o fundo. Por isso que é uma alta tímida, porque ainda não diminuiu o risco de insolvência no mercado de capitais. E nesse contexto, então, Fofoletes, o que fazer, tá? Cara, se você quer realmente resolver aí a situação, torne-se membro do canal, porra. Clica aí embaixo, se inscreve no canal, seja membro, se torne membro aí do canal para você acompanhar as lives fechadas, onde a gente vai falar das partes estratégicas. Continuar fazendo técnicas e coisas estratégicas para aproveitar esses pequenos períodos curtos de alta e ao mesmo tempo se proteger nas quedas majoritárias. Hoje, por exemplo, depois que eu fizer a minha consulta médica, hoje, pessoal, eu até errei na agenda lá, que eu botei hoje a gravação, a princípio a live seria logo depois, mas hoje a live ela vai ficar entre as 11h30 e meio-dia, a próxima live, porque eu tenho uma consulta médica agora, que eu tinha esquecido, às 11 horas da manhã, tá? Então nós temos a live exclusiva de hoje, a gente vai falar de técnicas de curto, médio e longo prazo hoje. A gente vai falar sobre alguns dados on-chain, algumas oportunidades também, o que dá para fazer agora, né? E aproveitar também essas tendências diferentes para acompanhar alguns ativos, e eu vou falar sobre esses ativos aí mais tarde, tá? Então sempre a gente vai ter a live aberta e a live fechada logo em sequência. A live dos membros é para quem é Bitcão Premium ou Bitcão dos deuses, beleza? Quem quiser acompanhar aí o dia a dia da parte estratégica, basta se tornar membro do canal. Além de você apoiar o meu trabalho, você ainda vai estar se ajudando, porque a intenção do membros é você conseguir se pagar com o aprendizado constante e também com a manutenção do mercado e do acompanhamento do mercado. É uma forma de você ter um comprometimento, mesmo que o mercado esteja em baixa, certo? E também de continuação de estudo e conhecimento contínuo, beleza? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, semana que vem, minha mulher vai fazer uma cirurgia, eu vou ter que viajar, então vocês vão ver talvez uma ou duas lives eu estando em outra cidade. E aí, semana que vem era para ser o lançamento aí do Crypto Blinders. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, provavelmente sim, provavelmente a gente vai conseguir fazer o lançamento, mas esse lançamento vai acontecer talvez na quinta ou na sexta. O próximo curso, a próxima turma que eu vou fazer vai ser turma fechada, vai ser em forma de turma fechada. Então a gente vai abrir as inscrições por um período de tempo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para quem quer se inscrever para o Crypto Blinders. E esse curso ele vai ser diferente do Mestres do Bitcoin, no sentido de que vocês vão ter o curso Mestres do NFT, Mestres do DeFi, que eu fiz subcursos dentro de um curso principal, eu fiz subcursos. Vão ter aulas aí do Orlando Elamey, do Thiagão, aulas de NFT, aulas de uma caralhada de coisa. Então tá ficando bem completo. Vai ter as aulas gravadas, mas também nós vamos fazer uma sequência de semanas com lives e com aulas de lives, não só para tirar dúvida, mas com aula mesmo, tá? Então vai ser uma aula um pouco mais longa, de 1h e meia, que pode até chegar a 2 horas. Eu tava esses dias montando uma aula, levei umas 2 horas, então pode ser que leve algumas dessas aulas 2 horas. Então, além do conteúdo gravado, vai ter o conteúdo em vídeo, as lives, as aulas em live, tá?
de tirar dúvidas, que eu vou utilizar a estrutura do YouTube para poder a gente usar o chat amizade aqui para pegar as dúvidas principais da galera. E também, esse é um curso que vai ser bem mais completo, porque ele tem muito mais coisas, e dentro dele tem o Mestres do Bitcoin, tá? Então, dentro dele também, nas aulas extras lá, você pode acessar as aulas do Mestres do Bitcoin também, que tem 100 e poucas aulas aí. Beleza? Só que vai ficar na categoria no módulo extras, tá? Esse curso ele vai ficar bem mais denso, eu tô quase enlouquecendo gravando esse curso, porque ele é muito mais técnico, então eu tive que pegar e esmiuçar muito mais, entre muito mais vídeos, e eu vou adicionando novas aulas ao longo das semanas, tá? Então durante 3 meses aí vão sendo adicionadas novas aulas, e basicamente é isso. Certo, senhores? Eu espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje. Considerem se inscrever no canal, se tornar membro do canal para quem gosta de continuidade de conteúdo e também e quer pegar essa parte estratégica, né? E também, pessoal, se inscreva aí na lista. Quem não entende nada das coisas que eu falo, acho que eu falo um monte de groselha aqui, não entende nada e precisa de conhecimento, se inscreva aí para a próxima turma, no próximo curso, onde você vai aprender do básico ao mais avançado que existe aí do mercado cripto, com professores diversos aí, não somente eu, mas contando com outros professores também. Beleza? Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, fofas!